objetivo desse nosso programa, então, é olhar com esse olhar jurídico até, né, com apoio, então, para isso a gente pede a ajuda do doutor Eduardo Corrêa, com esse olhar jurídico, esse universo tributário que é tão vasto, que é tão grande, que é tão cheio de questões, né? Doutor Eduardo, daqui a pouquinho eu vou passar a palavra para ele se aprofundar no julgamento do STF e nas questões envolvidas no julgamento do STF, que olhou a questão do diferencial da alíquota do ICMS. Mas, meu amigo Eduardo, se você me permitir, antes da gente colocar o olhar nessa questão mais jurídica e mais formal do julgamento, eu queria falar com o público que está nos assistindo no conceito do que é o diferencial de alíquota, porque talvez nem todos que estejam nos acompanhando tenham assim uma visão muito clara do que é esse diferencial de alíquota, de que maneira ele se comporta e de como é que ele impacta nas nossas vidas, né? Então, antes da gente olhar o julgamento, eu vou aqui tentar resumir, né? Vou fazer uma coisa, vou recomendar, não tentem fazer isso em casa, não tentem explicar diferencial de alíquota em 5 minutinhos, porque isso é muito perigoso, mas eu farei aqui, vou me arriscar por conta própria, né, por minha conta e risco, eu vou me arriscar a explicar o diferencial de alíquota. Então, existe uma questão muito interessante até, né? Eu não sei nem se isso é algo normal ou não, alguém achar que o imposto é interessante, mas eu acho essa questão do tributo interessante, né? Alguém que nos olha, meu amigo Eduardo, pode achar que isso é um tipo de patologia. Diz, não, isso é doença. Uma pessoa que acha tributo interessante precisa de ajuda profissional, precisa de médico, precisa de alguém para socorrer esse indivíduo, né? Então, meus amigos, vocês me perdoem, talvez eu esteja exatamente nessa situação, precisando de ajuda médica. Mas eu acho a questão do tributo, nesse aspecto que eu vou trazer aqui para a nossa conversa, interessante. O ICMS, que é então um imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, né, ele é um imposto de natureza estadual, de competência estadual. Então, o impacto que isso traz é que quem fica com o dinheiro do ICMS é o Estado, né? E não o governo federal. Então, São Paulo tem a arrecadação de ICMS do estado de São Paulo, Rio de Janeiro tem a arrecadação do Rio de Janeiro, Amazonas tem a arrecadação de Amazonas e cada unidade da federação, até mesmo o Distrito Federal, arrecada o seu ICMS das operações ali dentro, né? Isso pode parecer assim algo simples. Então, tá bom, cada estado administra o seu próprio ICMS. Mas há uma questão importante que é o que acontece com o ICMS quando a operação envolve 2 estados diferentes. Então, por exemplo, se nós temos alguém que está no estado de Minas Gerais e vende uma mercadoria para alguém que está no estado de São Paulo. Então, a gente tem o estado de origem, Minas Gerais, e o estado de destino, que é o estado de São Paulo. Muito bem, e o ICMS é de quem? É de Minas Gerais? Ou o ICMS é de São Paulo? Né? Essa é uma grande discussão quando a gente olha o ICMS nas operações interestaduais, e aliás, viu, vou me arriscar aqui a dar um passo a mais, né? Hoje eu estou muito corajoso aqui, me arriscando em muitos aspectos, né? Eu entendo que é justamente essa discussão, que poderia se chamar o Pacto Federativo, que é o maior complicômetro para qualquer reforma tributária que aparece por aí. Porque os estados todos entram nessa discussão de dizer, não, essa mudança aí, qualquer que seja, né, nós já falamos de reforma tributária aqui, né, então essa mudança aí, qualquer que seja, me prejudica e favorece não sei qual estado, então eu não concordo com ela, nós não vamos fazer a mudança tributária por conta disso. Então, essa questão justamente do equilíbrio entre quem fica com o dinheiro do ICMS nas operações interestaduais é uma questão relevante, até mesmo para o progresso de uma eventual reforma tributária, né? Mas então temos essa questão. Alguém do de Minas Gerais vendeu um produto, uma mercadoria para alguém de São Paulo, e aí todo mundo parou, olhou um para o outro e disse, e agora? Quem fica com o dinheiro do ICMS que vai ser arrecadado? Para resolver essa questão, a legislação criou o conceito de imposto dentro do Estado e imposto interestadual. Então, quando eu tenho uma operação dentro do Estado, quem vende, por exemplo, está em São Paulo, quem compra está em São Paulo, nós usamos um percentual, uma alíquota de ICMS que é chamado de alíquota interna. Aqui em São Paulo, por exemplo, né, sempre uso São Paulo como referência, que é onde eu vivo, né? Então, aqui em São Paulo, por exemplo, essa alíquota interna, na maioria das vezes, 99% das vezes, é de 18%. Então, quando eu, por exemplo, compro uma mercadoria de alguém aqui de São Paulo e esse alguém me entrega a mercadoria,
no preço daquela mercadoria tem 18% de ICMS. Tá? Agora, nas operações interestaduais, o que o governo, o que o legislador fez, melhor dizendo, foi criar uma alíquota diferenciada para imposto para vendas interestaduais. Então, por exemplo, quando Minas Gerais vende para São Paulo, essa operação acontece com uma alíquota de 12%. Essas alíquotas, elas podem ser, nas interestaduais, elas podem ter, na maioria das vezes, 3 percentuais diferentes. Há casos diferentes, mas na regra mais geral é 4% nas operações interestaduais, quando a mercadoria tem um componente de importação maior do que 40%, 7% quando o estado de destino fica nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e mais o Espírito Santo, 7%, e 12% nas operações nas quais o destinatário fica nas regiões Sul, Sudeste, menos o Espírito Santo. Então, é basicamente isso, né? Então, o olhar que nós temos naquela operação, da operação de Minas vindo para São Paulo, é que a alíquota interestadual dessa operação é de 12%. Então, Minas Gerais, quando vende para São Paulo, vende com 12% de ICMS. Na maioria das vezes, estou usando aqui a regra mais geral, né? Haverá exceção, é claro, mas essa é a regra mais geral. Então, ele vende com 12%. E aqui em São Paulo, a alíquota interna é 18%. Então, existe um complemento, um diferencial de alíquota que é de mais 6%. E aí, aquela pergunta, então, estou aqui de maneira resumida, né? Mas aquela pergunta, numa operação interestadual, quem fica com o ICMS, ela é respondida da seguinte maneira. O estado de origem fica com a alíquota interestadual, então Minas Gerais fica com 12%, e o estado de destino fica com a diferença entre a alíquota interestadual e a alíquota interna. Aqui em São Paulo, a alíquota interna é 18%, Minas ficará com 12%, São Paulo fica com 6%. Esse é o desenho. Até aí fica razoavelmente simples, né? Mas, então, num dado momento, foi feita lá em 2015 uma emenda constitucional, tenho certeza que o doutor Eduardo até vai abordar isso de maneira mais profunda, né? Que normatizou de maneira resumida, dizendo o seguinte, muito bem, mas nas operações interestaduais, o comprador pode ser alguém que seja contribuinte do ICMS, portanto vai continuar operando o ICMS, ou alguém que seja não contribuinte do ICMS. E aí a legislação disse, quando for não contribuinte, o remetente, aquele que vendeu, fica responsável por entregar para o governo do estado de destino a diferença de alíquota. Então, aquela pessoa de Minas que vendeu para São Paulo deveria recolher 12% de ICMS para Minas e 6% de ICMS para São Paulo. Eu estou resumindo aqui, até brinquei, né? Não tentem fazer isso sozinhos, né? Então é um grande resumo, tem um monte de detalhes que eu não estou trazendo aqui, mas só para a gente ter uma grande noção.